Ataque controlado com exploit real. Esse é um trabalho desenvolvido para a matéria SSC 0900, Engenharia de Segurança, do professor Rodolfo Hipólito Meneghetti, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos. Os integrantes são Eduardo Tubainardim, Gustavo Vieira Ferreira, João Pedro Ramat, Lucas Visotto de Castro e Murilo Valentim Zabotti. Algumas ferramentas que vão ser utilizadas nesse trabalho são Kali Linux, o Metasploit e o Nmap. O objetivo do vídeo é demonstrar um ataque baseado num exploit conhecido, entender como vulnerabilidades são exploradas e apresentar medidas de defesa e prevenção. A gente vai demonstrar um ataque real utilizando uma vulnerabilidade conhecida no serviço VSFTPD para evidenciar como brechas em serviços desatualizados podem comprometer um sistema. A gente vai explorar o conceito do exploit usado, executar o ataque e no final discutir como evitar esse ataque. Falando um pouco do conceito por trás do ataque, qual é a definição de exploit? Um exploit é um código ou técnica que tira proveito de uma vulnerabilidade em um software, serviço ou sistema, permitindo ações não autorizadas, como execução remota de código, escalonamento de privilégios ou negação de serviço. Sobre a vulnerabilidade no PostgreSQL, o PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, amplamente conhecido por sua estabilidade, performance e segurança. No entanto, como qualquer software, ele pode se tornar vulnerável a ataques quando mal configurado. Entre os principais vetores de ataque estão configurações de autenticação fracas, como o uso do método Trust, que permite conexões sem senha, além de permissões excessivas atribuídas aos usuários comuns, interfaces expostas desnecessariamente na rede e instâncias desatualizadas com falhas conhecidas. Um atacante que tem acesso à conexão com o banco pode explorar funcionalidades legítimas do PostgreSQL, como comandos copy, large objects, ou ainda extensões como PL Python e PL Perl para executar código arbitrário no servidor. Além disso, o uso indevido de stored procedures e triggers pode ser uma via para o escalonamento de privilégios e persistência dentro do sistema. O impacto pode incluir o comprometimento completo do banco de dados, acesso a informações sensíveis e até a movimentação lateral na rede da organização. Em um ambiente de teste controlado, é possível demonstrar essa vulnerabilidade na prática. O atacante, utilizando uma máquina Kali Linux com o Metasploit Framework, utiliza um reconhecimento da rede, utilizando o comando nmap para identificar o serviço PostgreSQL rodando na porta 5432. Uma vez detectado o alvo, o atacante explora o servidor por meio de um módulo específico do Metasploit, que é o entre parênteses, que é o Exploit Linux Postgres Payload, que se aproveita de uma autenticação permissiva ou credenciais fracas para injetar um payload malicioso. Após configurar os parâmetros da rede do Metasploit, o exploit é executado, resultando na obtenção de um shell remoto com privilégios de usuário do PostgreSQL. Com esse acesso, o atacante pode visualizar, alterar e excluir dados do banco, criar backdoors para persistência e até escalar seus privilégios dependendo da configuração do sistema operacional e do banco. Essa demonstração ilustra como a combinação de umas práticas de segurança e funcionalidades legítimas pode resultar em uma brecha crítica. Vamos seguir agora com uma demonstração prática. O objetivo do ataque é realizar um scan com Nmap, depois explorar via MSF Console e no final manter uma sessão Matterpreter ativa. Oi, eu sou o Lucas. Agora eu vou fazer uma demonstração prática de um ataque de exploit usando o Metasploit. Para isso, nós vamos usar duas máquinas virtuais, uma do Kali Linux, que vai ser a máquina atacante, e uma segunda máquina aqui do lado esquerdo, que é a Metasploitable 2, que é uma máquina vítima que ela é feita propositalmente com algumas vulnerabilidades para a gente poder estudar e entender melhor como que esses ataques são feitos. Essas duas máquinas elas estão conectadas por uma rede host only. Isso significa que elas podem se comunicar entre si, mas elas não estão conectadas à internet. Isso garante que a gente vai ter um ambiente de teste mais seguro e controlado. Eu vou começar abrindo o terminal do Kali como root para ter permissão de administrador para executar todos os comandos. Aí eu vou rodar o comando ifconfig para poder encontrar o IP da máquina Kali.
O IP vai ser esse aqui, 192.168.56.102. Vou rodar esse mesmo comando na máquina vítima. E o IP é 192.168.56.101. E daí agora eu vou, com isso, com esse endereço IP, eu consigo fazer uma identificação de todos os serviços que estão rodando na máquina vítima. Para isso, eu vou rodar o comando nmap com a flag "-sv", que é para eu poder ver todas as versões de todos os serviços. E então eu vou colocar o endereço IP da máquina vítima, que a gente já encontrou usando o ifconfig dentro da máquina. Agora eu vou esperar o comando executar aqui. Certo, o comando terminou de executar e como dá para ver aqui, ele mostra todos os serviços que estão rodando nesse endereço IP. Ele vai ter essas 4 colunas. A primeira mostra o número da porta e o protocolo do serviço que está rodando nessa porta. Aqui o estado, se a porta está aberta ou fechada, o nome do serviço e a versão. Eu pedi aqui para mostrar a versão porque para alguns exploits a versão é importante. Então alguns exploits eles vão explorar uma vulnerabilidade de uma versão específica. Por exemplo, o VSFTPD 2.3.4 tem uma vulnerabilidade especificamente nessa versão e o Metasploit ele pode explorar essa vulnerabilidade, mas ela não funciona para todas as versões. Apesar disso, a gente escolheu uma outra vulnerabilidade, que é o serviço do Postgres, e nesse caso é uma vulnerabilidade de configuração, porque ela vai considerar que o banco de dados está usando as credenciais padrão, que é username Postgres e senha Postgres, que realmente é o caso para o Metasploitable 2, e daí com isso ela vai acessar o sistema usando essas credenciais. Como é uma vulnerabilidade de configuração, ela não depende da versão do serviço, então ela vai funcionar para várias versões do Postgres, contanto que ele tenha essa falha de configuração. Certo, agora eu consigo ver aqui que a porta do serviço que a gente vai explorar é 5432 e agora eu vou abrir uma outra aba para poder executar o Metasploit. Para isso eu vou usar o comando msfconsole. Certo, e agora que eu consegui iniciar o Metasploit, eu preciso encontrar um exploit que seja adequado para o nosso alvo. Para isso, eu vou usar o comando search e o nome do serviço, que é o PostgreSQL, né, como a gente já tinha visto aqui. Com esse comando, ele vai mostrar todos os módulos que estão associados a esse serviço. A gente precisa escolher um deles e como a nossa máquina vítima está usando o sistema operacional Linux, a gente pode usar esse módulo que é o exploit para Linux, para Postgres em máquinas Linux. Então eu vou usar ele com esse comando aqui. E agora eu preciso definir as configurações, as variáveis para poder rodar o exploit. Para isso eu vou rodar o comando show options primeiro para ver quais variáveis que precisam ser definidas. Esse session a gente não vai usar. A gente precisa definir esse rhosts, que é o endereço IP da máquina vítima. O username e a senha já estão definidos, então a gente não precisa mudar. E a gente vai precisar definir também o lhost, que é o endereço IP da máquina atacante, que é essa máquina aqui, a máquina do Kali Linux. E além disso, a gente tem a opção de payload, que já está definida. Ele vai usar um TCP, uma conexão TCP reversa. E isso vai fazer a máquina vítima poder se conectar de volta com a máquina atacante. Então,
Agora eu vou definir essas variáveis. O rhost eu vou definir com o endereço IP da máquina vítima. O lhost com o endereço IP da máquina atacante. E agora a gente já pode lançar o ataque usando o comando exploit, como a gente já tem todas as variáveis definidas. Agora dá para ver aqui que deu certo, a gente tem uma seção do MeterPreter aberta, então significa que o exploit foi bem sucedido e agora a gente tem acesso à máquina vítima. Para a gente testar o nosso acesso, eu vou rodar alguns comandos aqui. Primeiro, vou rodar um comando sysinfo, que é para ver as informações do sistema. Dá para ver aqui que é um Ubuntu, Linux, arquitetura aí 686, enfim, as informações do sistema. Eu vou rodar também um comando para verificar qual usuário que está operando no sistema. Dá para ver aqui que é o usuário Postgres, que foi justamente o usuário que estava definido aqui em cima já, né? E por último eu vou entrar num shell do sistema usando o comando shell. E dentro desse shell dá para rodar alguns comandos nativos do Linux. Por exemplo, se eu rodar whoami, eu consigo ver o usuário que vai dar a mesma resposta que esse aqui, né? Que é o nome do usuário. Eu também consigo rodar um comando para listar todo o conteúdo do diretório raiz do sistema. Se eu rodar ls-l e no diretório raiz, ele vai mostrar todo o conteúdo que tem no sistema da máquina vítima. Então, com isso a gente consegue ver que a gente conseguiu acesso total na máquina vítima e de uma forma muito fácil, só explorando a vulnerabilidade do serviço Postgres. Isso pode ser muito perigoso porque o atacante acaba conseguindo ter acesso a todos os arquivos do sistema, então ele pode conseguir acessar alguma senha ou algum arquivo confidencial que está presente naquele sistema, então a gente precisa usar alguns métodos para se prevenir, para reduzir o risco de que algum desses ataques aconteçam. Mitigações e boas práticas. Agora que vemos o ataque na prática, é fundamental entendermos como evitá-lo. Afinal, de nada adianta conhecer as vulnerabilidades se não aplicamos medidas para preveni-las. A primeira e mais simples prática é: mantenha todos os serviços e sistemas sempre atualizados. Parece óbvio, mas ainda é comum encontrar servidores rodando versões antigas de software. Muitos ataques exploram falhas já conhecidas e corrigidas, mas que permanecem ativas porque os administradores não aplicam os patches. Em segundo lugar, é importante avaliar a confiabilidade dos serviços utilizados. Se determinado software já tem um histórico de falhas críticas ou não é mais mantido ativamente por sua comunidade ou desenvolvedor, isso é um alerta vermelho. Sempre que possível, opte por ferramentas modernas, com suporte ativo e comunidades engajadas. Além disso, é essencial configurar corretamente firewalls e sistemas de detecção e prevenção de intrusão, os chamados IDS ou IPS. Um firewall bem configurado poderia impedir que a porta 6200, aberta pelo backdoor do FSTPD, fosse acessada externamente. Sistemas como o UFW, que é o Uncomplicated Firewall, e o IPTables, ou soluções mais completas como o PFSense, ajudam a restringir tráfego e evitar conexões indesejadas. Já o IDS/IPS, como o Snort ou o Suricata, podem detectar tentativas de exploração e bloquear atividades suspeitas em tempo real. Outra prática essencial é a realização de testes de intrusão regulares. Ferramentas como Nessus, OpenVAS ou Nexpose simulam ataques e escaneiam sistemas à procura de vulnerabilidades conhecidas. Esses testes devem fazer parte de uma rotina preventiva, não apenas antes de colocar um sistema em produção, mas periodicamente, para acompanhar novas ameaças e mudanças na infraestrutura.
Por fim, mas não menos importante, está a cultura de segurança. A segurança da informação não é só técnica, ela começa nas pessoas. Usuários bem treinados, políticas claras de acesso, autenticação multifator e conscientização sobre a engenharia social são tão importantes quanto firewalls e atualizações. Capacitar a equipe, estabelecer boas práticas desde o desenvolvimento até a operação e cultivar a mentalidade vigilante é o que garante a resiliência no longo prazo. Essa demonstração não foi apenas uma exibição teórica, ela nos leva a refletir sobre como pequenos descuidos podem ter grandes consequências. Um único binário comprometido, um único serviço não monitorado e o invasor tem acesso remoto ao sistema, com potencial para escalar privilégios, coletar dados, apagar evidências e se movimentar lateralmente na rede. Muitas vezes quem administra sistemas acredita que ninguém vai atacar o meu servidor ou que o meu sistema é pequeno demais para ser alvo, mas essa é uma falsa sensação de segurança. Ataques automatizados varrem a internet em busca de alvos vulneráveis, sem escolher tamanho, nome ou função. A presença de uma falha conhecida basta para que o sistema seja explorado sem aviso e sem alarme. Por isso, o conhecimento técnico é fundamental, mas precisa vir acompanhado de responsabilidade e vigilância contínua. Explorar vulnerabilidades em laboratório, como fizemos aqui, nos ajuda a entender o funcionamento do exploit, a lógica por trás das ferramentas e os sinais de uma invasão. Isso é essencial não apenas para a ofensiva, mas também e principalmente para a defesa. Quando entendemos como os atacantes pensam, somos capazes de nos antecipar, criar camadas de proteção mais eficazes e reagir de forma mais rápida quando algo dá errado. Mas segurança não é um estado final, ela é um processo contínuo. Um ambiente seguro hoje pode se tornar vulnerável amanhã, com o surgimento de uma nova vulnerabilidade ou uma simples mudança na configuração. Por isso que práticas como atualizações constantes, monitoramento ativo e testes de intrusão e educação contínua são tão importantes. E é claro, né, ética sempre em primeiro lugar, né? É tentador para quem É tentador para quem domina essas ferramentas pensar no poder que elas oferecem, mas a segurança da informação não é sobre poder, é sobre proteger. É sobre garantir que dados estejam seguros, que serviços essenciais continuem funcionando, que pessoas possam confiar nos sistemas que usam todos os dias. Por isso, ao aprendermos sobre exploits, invasões e falhas, devemos sempre nos lembrar de que esse conhecimento vem com uma responsabilidade. Usá-lo para proteger sistemas, para educar as outras pessoas e para promover ambientes digitais mais seguros deve ser o nosso objetivo. Como vimos, o conhecimento é poder, mas poder sem ética pode se tornar destrutivo. Que esse vídeo sirva não apenas para demonstrar uma vulnerabilidade, mas para reforçar o papel que cada um de nós tem na construção de um ecossistema digital mais seguro. E lembrar que toda falha explorada começa em algum ponto por negligência. Ao estudar essas falhas, aprendemos a evitá-las, e ao evitá-las, garantimos que o conhecimento técnico que adquirimos seja usado para proteger e não só para prejudicar, né? A gente agradece por ter assistido e continue aprendendo com responsabilidade.